Fala, meus amigos, quero saudar todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos dando início a uma nova série aqui no canal, a série Apocalipse, baseada no livro de Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, revelação de Jesus Cristo. Uma das coisas que você precisa saber sobre o livro de Apocalipse é que ela é um alerta para a sua igreja, para os escolhidos, e a condenação para os perdidos. Quem está em Cristo Jesus não precisa temer ou ter medo das coisas que estão escritas no livro de Apocalipse. Uma das coisas que eu aprendi nas Escrituras é que devemos ter a consciência que somos salvos em Cristo Jesus. Não tem sentido você anunciar o Evangelho de Cristo sem ter o Evangelho da salvação, sem ter a convicção que você é salvo em Cristo Jesus. Primeiro você ganha a garantia da salvação que é dada pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo. E estamos dando início a essa série, ok? Hoje a gente irá falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu preparei um cronograma nessa série e eu espero que vocês gostem e curtem. Pois o objetivo do canal é falar da palavra do Senhor Jesus da melhor maneira possível, ao mesmo tempo falar com originalidade, ok? Ser verdadeiro com a palavra de Deus e não trazer coisas além do que estão descritas no livro da Bíblia, ok? Espero que vocês curtem e vamos nessa! As 7 igrejas do Apocalipse eram 7 igrejas importantes da igreja primitiva: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas ficavam na província da Ásia Menor, no Império Romano, e são um exemplo para todas as igrejas. Deus enviou uma mensagem às 7 igrejas em Apocalipse para encorajar e corrigir. Éfeso era a capital da região que recebeu Paulo, Timóteo, João e outros cristãos influentes. A igreja rejeitava falsas doutrinas e não desanimava na perseguição, mas seu amor estava esfriando. A igreja precisava voltar às suas raízes e focar mais no amor. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Existem muitas igrejas firmes e estabelecidas que fazem um ótimo trabalho. Uma igreja unida consegue superar as dificuldades. No entanto, a igreja precisa buscar sempre mais do amor de Deus, para não entrar em decadência. Esmirna era uma importante cidade portuária que cultuava Roma. Os membros da igreja de Esmirna eram pobres, excluídos e perseguidos. Alguns até foram lançados na prisão por causa de sua fé, mas Deus estava com eles. Vale lembrar que Esmirna não recebeu nenhuma censura do Senhor, além de elogios. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo as lançará algumas de vocês na prisão, para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sejam fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Pérgamo era uma cidade com cultura, mas também
muito idólatra. Satanás é a força por trás da idolatria. Um dos membros da igreja foi morto, mas a igreja não desistiu. Mas algumas pessoas na igreja seguiam a seita dos Nicolaítas, participando de rituais, idolatrias e imoralidade sexual. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas que você tem aí. Pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Os ataques de Satanás podem vir de fora e de dentro da igreja. A perseguição convida a renunciar à fé, mas a igreja precisa ficar firme. A difusão de doutrinas erradas também ameaça a igreja, ou seja, heresias. Para combater o problema, a igreja precisa conhecer a verdade que está na Bíblia, a palavra de Deus. O comércio era a atividade principal de Tiatira. A igreja estava crescendo em fé e boas obras, mas enfrentava um grande problema: os ensinamentos de Jezabel. Essa falsa profetisa estava levando crentes a cometer imoralidade sexual e a participar de idolatria. Deus avisou que ele iria trazer castigo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Novamente, temos aqui um aviso contra falsos ensinamentos dentro da igreja. É muito importante analisar tudo à luz da Bíblia, para identificar mentiras e rejeitá-las. Deus ele pune quem desvia seu povo, e ele detesta a idolatria e coisas semelhantes a estas. Sardes era uma cidade rica e próspera. A igreja de Sardes parecia estar bem, mas na verdade não estava agradando a Deus. Ela precisava urgentemente de salvar o pouco que restava de seu ministério, antes que tudo se perdesse. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça, e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. O mais importante para Deus é o coração, não as aparências. Algumas igrejas apresentam estar bem, mas por dentro estão morrendo. Toda igreja precisa tomar cuidado com as suas motivações. Filadélfia era uma cidade rica e próspera, mas estava localizada em uma zona de muitos terremotos. A igreja era perseguida, mas não desistia. Embora tivesse pouca força, Deus tinha aberto a porta para a igreja agir,
contra todas as expectativas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amo. Uma igreja não precisa ser grande, influente nem cheia de talentos para fazer a grande diferença. Apenas precisa estar firme em Jesus Cristo. Podemos ser fracos, mas Deus é a nossa força. Laodiceia era uma cidade muito rica, conhecida por seus produtos testes e colírio para os olhos, mas sua água era suja e morna. A igreja tinha se tornado materialista e se esquecido de Deus. Ela tinha se tornado como a água da cidade, suja e ruim. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morto, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. A riqueza pode cegar. Dependemos de Deus em todo o tempo. Quando uma igreja se perde na ganância e no materialismo, ela se degrada. Mas Deus quer limpar e restaurar os seus filhos.